Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Após impacto negativo, o governo federal decide revogar a medida de fiscalização sobre transações via Pix e cartão de crédito. E publica uma medida provisória que proíbe taxar ou cobrar valor adicional nos pagamentos. Anunciado um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O Catar dá detalhes sobre a trégua e Israel aponta questões a serem resolvidas. Milhares de palestinos vão às ruas para comemorar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou o acordo que prevê a libertação de todos os reféns dos terroristas. O cessar-fogo ainda precisa da aprovação do gabinete de ministros israelense. Após o acordo, o governo de Israel acusou o Hamas de querer modificar a trégua, adiar a votação e mata mais 70 pessoas na faixa de Gaza. Você vai ver os relatos dos sobreviventes que vivenciaram o Holocausto. E a cidade de Macapá celebra os 75 anos do estádio Glicério de Souza Marques. A partir de agora, no Jornal Mundial. Após uma pressão popular e o impacto negativo, o governo federal decidiu revogar a medida de fiscalização sobre transações via Pix e cartão de crédito. Veja na reportagem de Gabriel Braga. Isso mesmo, após repercussão, o governo federal revoga a fiscalização do Pix sobre movimentação financeira. O governo federal irá revogar a norma da Receita Federal que autoriza o monitoramento de movimentações financeiras, em especial Pix, afirmou o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinha, nesta quarta-feira, dia 15. O recorde da decisão acontece após a repercussão negativa e uma propagação de fake news. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a negar que o Pix foi menos utilizado após a aplicação das novas regras impostas pela Receita Federal em janeiro deste ano. O titular da pasta argumentou que as transações com a ferramenta costumam cair em janeiro por uma questão de sazonalidade na comparação com dezembro. Segundo Haddad, o governo irá editar uma medida provisória, MP, para garantir que o Pix não será taxado. Agora convido a vocês para assistir um vídeo que também repercutiu na internet do deputado Nicolas, do PL, que pode ter ajudado nessa revogação do Pix. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento que tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico por quê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Volto com vocês no estúdio do Jornal Mundial. O governo publicou uma medida provisória que proíbe taxar ou cobrar valor adicional nos pagamentos via Pix. Caio Teles conta na reportagem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, editou nesta quinta-feira a medida provisória que define que as transferências financeiras via Pix não podem ser tributadas ou sobretaxadas. Atualmente, o Pix já é livre de tributos. A MP reafirma esse entendimento, segundo o governo, para evitar cobranças indébitas no futuro. A medida provisória também proíbe que comerciantes cobrem taxa adicional para consumidores que escolham pagar com o Pix, ou seja, define que o preço no Pix tem que ser menor ou igual ao preço cobrado em dinheiro. O Ministério Público traz ainda uma novidade: um canal digital de orientação e recebimento de denúncias de ilícitos e crimes contra
a relação de consumo. Medidas provisórias entram em vigor assim que são publicadas, mas precisam ser votadas e confirmadas pelo Congresso em até 120 dias. Caso isso não aconteça, o texto perde validade. O texto é assinado por Lula e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que na véspera já tinha anunciado a medida. Socorristas da África do Sul disseram que a remoção de mineradores clandestinos em uma mina em Stilfontein chegou ao fim. Mais de 70 corpos foram resgatados. Socorristas que lutavam para limpar uma mina de ouro abandonada na África do Sul disseram nesta quinta-feira que uma varredura final pareceu mostrar que ninguém foi deixado no subsolo. 78 corpos foram resgatados e mais de 200 mineradores foram retirados ao longo desta semana. Não conseguimos ver ninguém deixado para trás e não conseguimos ouvir nenhuma voz na gravação de ninguém. Então, depois disso, decidimos que abaixaríamos a gaiola ainda mais fundo no poço, a cerca de 2,2 km, nos quais chegamos a um nível onde há água. Não conseguimos detectar nenhuma pessoa ou movimento. Então, atualmente, estamos a caminho, puxando a gaiola para a superfície novamente. Mineiros ilegais, a maioria deles migrantes, tomaram conta do poço que já foi parte da vasta indústria de mineração da África do Sul. Pelo menos 246 pessoas ressurgiram desde que uma máquina especializada instalada na segunda-feira enviou uma gaiola pelo poço de 2,6 km, perto de Stilfontein, a sudoeste de Joanesburgo. Os investigadores enfrentam uma tarefa árdua para identificar os mortos. Alguns corpos já estavam em decomposição e, em alguns casos, restavam apenas ossos. Desde que a operação policial recomeçou em agosto, um total de 87 corpos foram recuperados e 1.907 mineiros voltaram à superfície. Vamos saber como fica o tempo para sexta-feira. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí pra gente? Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice. Boa noite para você. Vamos ver como fica o tempo para amanhã e para o final de semana. As chuvas permanecem intensas em grande parte do Brasil, com destaque para o norte, nordeste e centro-oeste, onde os acumulados podem causar alagamentos e saturação do solo. A manutenção da zona de convergência do Atlântico Sul e a influência da zona de convergência intertropical serão determinantes para o clima até o final de semana. Na região norte, as condições climáticas seguem marcadas por chuvas intensas, com acumulados que podem superar 100 milímetros, especialmente em áreas do Amazonas, Pará e Tocantins. As temperaturas máximas devem oscilar entre 26 e 36 graus, enquanto as mínimas permanecem entre 22 e 26 graus, reforçando o clima quente e úmido característico da região. Na região nordeste, a zona de convergência intertropical e a atuação de sistemas de baixa pressão continuam a influenciar o clima da região. São esperados acumulados acima de 80 milímetros no interior da Bahia, sul do Maranhão e Piauí, além de Pernambuco. Algumas áreas, como o Recôncavo Baiano e o Sertão Pernambucano, podem registrar volumes ainda maiores. As temperaturas devem variar entre 22 e 36 graus para as máximas, com mínimas entre 20 e 26 graus. O calor deve se intensificar no litoral, enquanto no interior as chuvas ajudam a manter o clima ameno. Na região centro-oeste, o período deve ser marcado por chuvas regulares, com acumulados que podem ultrapassar 150 milímetros em algumas localidades, especialmente no Mato Grosso e em Goiás. As temperaturas máximas devem alcançar 34 graus em algumas cidades, enquanto as mínimas oscilam entre 20 e 26 graus. Na região sudeste, chuvas moderadas a intensas estão previstas para o centro-norte de Minas Gerais e Espírito Santo, com acumulados que podem superar 100 milímetros em áreas pontuais. No restante da região, a precipitação será menos volumosa, variando entre 10 e 30 milímetros. As temperaturas máximas devem atingir 34 graus em áreas do interior de São Paulo e Minas Gerais, enquanto as mínimas ficam entre 20 e 24 graus. Na região sul, a previsão indica um aumento gradativo das chuvas a partir do dia 18, com acumulados variando entre 30 e 80 milímetros, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Até lá, o tempo permanece estável, com chuvas isoladas e acumulados mais baixos. As temperaturas máximas devem variar entre 24 e 30 graus, com mínimas de 10 a 22 graus, especialmente em áreas serranas, onde as noites podem ser um pouco mais frias. Eu volto com vocês, Gabriel, Alice, até amanhã. Obrigado, Marcelo. Até amanhã. A seguir, anunciado um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas. E os relatos dos sobreviventes que vivenciaram o Holocausto. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. Autoridades dos Estados Unidos e do Catar anunciaram que Israel e o grupo terrorista Hamas concordaram com um cessar-fogo na guerra da faixa de Gaza. O acordo prevê a libertação dos reféns israelenses e pode pôr um fim definitivo ao conflito. Um acordo foi alcançado. Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, deu detalhes sobre o cessar-fogo estabelecido entre Israel e Hamas. Segundo o Qatari, a entrada em vigor está marcada para domingo, 19 de janeiro, acrescentando que a primeira fase vai durar 42 dias e incluirá um cessar-fogo, bem como a retirada das forças israelenses para o leste, longe das áreas povoadas. De acordo com o documento, na primeira fase, o Hamas libertará 33 prisioneiros israelenses, incluindo mulheres civis e recrutas, bem como crianças, idosos e civis doentes e feridos, em troca de vários prisioneiros palestinos que estão sendo mantidos em prisões e centros de detenção israelenses. O primeiro-ministro Qatari disse que os detalhes sobre as fases 2 e 3 serão finalizados durante a implementação da primeira fase. Um monitoramento do cessar-fogo, para garantir que os termos definidos estão sendo cumpridos, ficará a cargo de Estados Unidos, Catar e Egito, mediadores do acordo. Pelo lado de Israel, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que há questões a serem resolvidas para a ratificação da trégua, mas que espera encerrar as questões pendentes esta noite. A declaração israelense detalhou que, diante da posição firme do primeiro-ministro Netanyahu, o Hamas cedeu no último minuto ao seu pedido de modificar o envio de forças ao longo do corredor da Filadélfia, uma zona tampão dentro de Gaza, ao longo da fronteira com o Egito. A questão de ser ou não controlada pelo exército israelense foi um dos pontos de desacordo nas negociações. Antes de entrar em vigor, o acordo final de cessar-fogo deve ser validado pelo voto do governo israelense. Logo depois que a notícia de um acordo entre Israel e o Hamas foi divulgada, palestinos foram para as ruas em Gaza comemorar. O acordo entrará em vigor no próximo domingo, 19 de janeiro. A primeira fase terá duração de 42 dias e incluirá um cessar-fogo e a retirada das forças israelenses para o leste, longe das áreas povoadas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que este acordo vai interromper os combates em Gaza, aumentará a assistência humanitária tão necessária aos civis palestinos e reunirá os reféns com suas famílias após mais de 15 meses de cativeiro. O povo palestino quer sua liberdade, quer viver com dignidade, segurança e proteção neste mundo. São momentos críticos e estávamos esperando por este momento alegre. Estamos em guerra há 2 anos, fomos humilhados, não podíamos ver nossos filhos e eles não podiam nos ver, não tínhamos nada. No lado israelense, os sentimentos são mistos. No total, 33 reféns israelenses serão libertados durante a primeira fase da trégua. Tenho sentimentos mistos, sinto alegria misturada com uma ansiedade terrível de que isso realmente vai acontecer. Se o acordo acontecer, não sei como Ofer retornará, se ele está vivo ou não, mas acredito que esteja vivo. Espero mesmo que ele esteja entre os que serão libertados. E espero mesmo que não acabe com apenas os 33 reféns voltando para casa, mas que todos eles retornem. Todos devem voltar. Os vivos, os mortos, os soldados,
Todos precisam voltar para casa. Os detalhes sobre as fases 2 e 3 do acordo serão definidos durante a implementação da primeira fase. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira um cessar-fogo total e completo entre Israel e o Hamas na primeira parte de um acordo de paz. Em um pronunciamento na Casa Branca, o democrata destacou que o documento foi desenvolvido e negociado sob sua administração, mas vai ser posto em prática durante o governo do presidente eleito Donald Trump. Eu sabia que esse acordo teria que ser implementado pela próxima equipe, então disse ao meu pessoal para coordenar de perto com a nova equipe para garantir que todos falássemos com a mesma voz, porque é isso que os presidentes americanos fazem. O acordo alcançado está previsto para entrar em vigor no domingo e inclui a troca de 33 reféns por palestinos presos em Israel. Segundo Biden, entre as pessoas que serão libertadas estão cidadãos americanos. O acordo está estruturado em 3 fases. A primeira fase durará 6 semanas. Inclui um cessar-fogo total e completo, a retirada das forças israelenses de todas as áreas povoadas de Gaza e a libertação de vários reféns mantidos pelo Hamas, incluindo mulheres, idosos e feridos. E tenho orgulho de dizer que americanos também farão parte dessa libertação de reféns na primeira fase. O democrata ainda deu detalhes sobre as próximas fases a serem alcançadas. Vocês sabem, durante as próximas 6 semanas, Israel negociará os arranjos necessários para obter a fase 2, que é o fim permanente da guerra. Deixem-me dizer de novo, um fim permanente da guerra. Na fase 3, quaisquer restos mortais de reféns que foram mortos serão devolvidos às suas famílias, e um grande plano de reconstrução para Gaza começará. Biden afirmou que o acordo alcançado agora era exatamente o mesmo que ele havia proposto em maio. Questionado por um repórter se ele ou Trump eram os principais responsáveis pela trégua, o democrata perguntou se aquilo era uma piada. Mais cedo, o presidente eleito Trump reivindicou o crédito pelo acordo nas redes sociais. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou e creditou a si próprio o acordo de trégua em Gaza, que qualificou de épico. Em sua rede social, Truth Social, Trump escreveu que este acordo de cessar-fogo épico só poderia ter acontecido como resultado de sua vitória histórica em novembro. Representantes tanto de seu governo, que está prestes a ser iniciado, quanto da administração do atual presidente Joe Biden estiveram presentes nas últimas negociações. O republicano disse também que sua vitória nas eleições americanas de novembro indicou ao mundo inteiro que sua administração buscaria a paz e negociaria acordos para garantir a segurança de todos os americanos e aliados. Trump afirmou estar emocionado pela libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, entre os quais havia vários americanos. O acordo anunciado nesta quarta vai entrar em vigor no próximo domingo, 19 de janeiro. A primeira fase terá duração de 42 dias e vai incluir um cessar-fogo e a retirada das forças israelenses para o leste, longe das áreas povoadas. Apesar da trégua, Israel acusou o Hamas de querer modificar o acordo e adiou a votação por parte do gabinete de ministros israelenses. Hoje, o governo de Israel matou mais de 70 pessoas em Gaza, mesmo depois do anúncio de cessar-fogo que começa domingo. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o Hamas nesta quinta-feira de criar uma crise de última hora após supostamente tentar modificar detalhes do projeto de cessar-fogo anunciado ontem pelo Catar e advertiu que o governo israelense não aprovaria sua implementação até que as divergências sejam esclarecidas. O gabinete do premier israelense disse hoje, abre aspas, o Hamas está violando partes do acordo alcançado com os mediadores e Israel em um esforço para extorquir concessões de última hora, fecha aspas, acrescentando que, abre aspas, não se reunirá até que os mediadores notifiquem Israel de que o Hamas aceitou todos os elementos do acordo, fecha aspas. Em um comunicado em resposta, o Hamas disse, abre aspas, estar comprometido com o acordo de cessar-fogo anunciado pelos mediadores
mediadores, fecha aspas. A reunião do governo que estava marcada para amanhã desta quinta-feira foi adiada indefinidamente até que as diferenças sejam resolvidas, mas a imprensa israelense local afirma que ela pode ocorrer hoje, mais tarde. Ainda na manhã de hoje, o gabinete de Netanyahu informou em uma primeira declaração que o primeiro-ministro falou por telefone com os mediadores em Doha, que lhe relataram que o Hamas está tentando afastar-se do que já tinha sido concordado ao querer escolher quem serão os prisioneiros libertados em uma troca de reféns. De acordo com a emissora pública Kan, o atraso repentino da votação do governo pode se dever a deliberações em curso do Partido Sionismo Religioso, liderado pelo ministro das Finanças, o colono de extrema-direita Bezalel Smotrich, sobre se deve ou não abandonar o executivo assim que o cessar-fogo for aprovado. Tanto Smotrich quanto Itamar Ben-Gvir, outro colono ultradireitista e ministro da Segurança Nacional, se opõem ao que consideram um acordo de rendição com o Hamas, o que também impediria seus anseios de que colonos judeus reocupassem o enclave palestino após a guerra. Segundo vazamentos, em uma primeira fase, o Hamas vai libertar gradualmente 33 reféns em troca de centenas de prisioneiros palestinos, dando prioridade às mulheres ainda mantidas em cativeiro, pessoas com mais de 50 anos, menores de idade e doentes. Apenas um dia após o anúncio do acordo de trégua entre Israel e o movimento islamista Hamas, o Estado hebreu acusou o grupo de não cumprir pontos do pacto. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu informou em um comunicado que o Hamas criou uma crise de último minuto ao não cumprir partes do acordo alcançado com os mediadores e Israel, em uma tentativa de obter concessões. Após mais de um ano em ponto morto, as negociações indiretas entre Israel e Hamas aceleraram nos últimos dias, antes de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixar a Casa Branca para ser substituído pelo republicano Donald Trump na segunda-feira. Os países mediadores anunciaram um acordo em 3 fases, que prevê uma trégua a partir do domingo, uma primeira troca de 33 reféns israelenses por presos palestinos e um aumento da ajuda humanitária. O Conselho de Ministros de Israel deve se reunir durante esta quinta-feira para avaliar o acordo e aprová-lo, apesar das diferenças internas. Também nesta quinta, o Ministério da Saúde de Gaza disse que mais de 80 pessoas foram mortas no território palestino governado pelo Hamas nas últimas 24 horas. No começo de 1945, o campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau era libertado e o mundo começava a ter noção da dimensão do Holocausto. 80 anos depois, o Jornal Mundial traz os relatos dos sobreviventes do horror. Para mim, pensando como uma criança de 4, 5 anos, a pior parte era a fome. Você precisa experimentar a fome. Não comer 2 ou 3 dias para saber o que significa isso. É uma coisa inimaginável. É preciso ter muita vontade e se esforçar para entender como se pode matar 10.000 pessoas por dia. Lembro dos rostos das pessoas e os corpos que pareciam esqueletos. Estavam muito magros porque não eram alimentados. Nenhum de nós comia. Não nos alimentavam a nadie. Nós não podíamos falar uns com os outros, mas ainda conseguíamos deixar sair uma palavrinha, um oi, um boa noite. Pelo menos sabíamos que eram franceses. Um dia eu era a única francesa, estava desesperada. Naquele momento pensei na morte e no fim me escondi. Eles me encontraram, me espancaram e me botaram para trabalhar. E en fin de compte, je me suis cachée, on m'a retrouvée, on m'a tabassée et on m'a remis pour aller au travail. Porque siento más el dolor de lo que pasé, de lo que sentía. Sinto mais dor pelo que passei do que sentia antes. Agora não durmo de noite, tenho pesadelos. Eu mesmo me pergunto porque já não tenho medo ou nada, não tenho problemas, mas tenho arrependimentos. Agora me dou conta de que estou sozinho, de que perdi toda a minha família. Me dou conta que estou solo, que perdi toda a família.
As diferentes histórias dos sobreviventes puderam fazer com que o mundo retomasse o rumo e voltasse a ser um mundo de paz, se é possível, se a história for contada. Senão, teria guerra e não sobraria nada. E se não, é que houve guerra e não quedou mais nada. Y justamente en momentos de crisis económica es muy fácil de repente que alguien se levante, algún mesiánico como fue Hitler, porque no fue loco. Especialmente em tempos de crise econômica, é muito fácil que alguém se levante de repente, uma figura messiânica como foi Hitler, que não era louco, e diga que é simples, prometer empregos, comida, trabalho, tudo do dia para a noite. É muito fácil. Isso é pelo futuro do mundo, para que todos entendam, pelo menos um pouco, que precisam contribuir para ter certeza de que isso não seja esquecido. Para que isto não se olvidara. Cercado por casas destruídas em uma encosta de La Paz, capital da Bolívia, no final de uma avenida que se transformou em abismo, vive Cristóbal Quispe, um comerciante aimará de 74 anos, que testemunhou o desabamento de centenas de moradias, incluindo a sua, devido às fortes chuvas em 2011. O drone passeia sobre La Paz e vai revelando a paisagem da cidade, que fica a uma altitude entre 3.600 e 3.800 metros. A geografia e a falta de critério das construções da capital administrativa boliviana tem sido um convite à tragédia. Pelo menos 400 imóveis desapareceram no Vale de las Flores, uma área suburbana no leste da metrópole. Cristóbal Quispe, um comerciante aimará de 74 anos, testemunhou o desabamento de centenas de moradias, incluindo a sua, devido a fortes chuvas em 2011. Ele reconstruiu a sua casa ao pé da encosta, entre as ruínas. E agora, como todos os anos entre novembro e março, teme perder tudo novamente durante a estação chuvosa. Acho que não está seguro. Não é mais tão seguro aqui. O prefeito nos disse que é uma zona vermelha. Eles disseram isso sobre toda a área, mas nós estamos aqui. O arquiteto Ramiro Rojas, pesquisador de temas urbanos, explica que a América Latina é altamente vulnerável à mudança climática. Segundo dados da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, nos últimos 10 anos, pelo menos 13.878 pessoas morreram devido a desastres naturais na região. Latinoamérica é altamente vulnerável em comparação com qualquer região mundial. A América Latina é altamente vulnerável em comparação a qualquer outra região do mundo por uma série de razões. Uma delas são suas condições geográficas específicas. É uma região altamente diversa em termos de ecossistemas, como o ecossistema amazônico, o ecossistema andino. Muito vulneráveis como o ecossistema do Amazonas, o ecossistema andino. Grandes metrópoles têm áreas altamente sensíveis à mudança climática, como as favelas íngremes do Rio de Janeiro ou partes de Buenos Aires propensas a inundações. Cientistas dizem que a construção das cidades latino-americanas se deu em um processo no qual o fator climático nunca foi considerado. Se imposto modelo da cidade de La Paz que poderíamos chamar modelo. Eles impuseram um modelo à cidade de La Paz que poderíamos chamar de modelo de cidade neoliberal, onde o mercado é mais forte do que o planejamento. O mercado superou o planejamento. Então, uma boa terra é um produto escasso na cidade de La Paz. O suelo é um produto escasso na cidade de La Paz. De acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, 82,7% da população da região vive hoje em áreas urbanas. La Paz, por exemplo, fica em uma imensa depressão entre as montanhas do altiplano e é atravessada por mais de 300 rios e córregos que tornam o solo instável. A prefeitura da cidade boliviana destaca ainda que 18,4% dos imóveis cadastrados estão em áreas de risco alto e muito alto. Uma situação que mantém o alerta para a tragédia sempre aceso. Ontem, a cidade de Macapá celebrou o aniversário de 75 anos do estádio Glicério Marques, o gigante da favela. João Pedro Coutinho traz detalhes de como foi a comemoração. Boa noite, João. Olá, você e a todos que acompanham o Jornal Mundial. Estamos aqui no estádio Glicério Marques, conhecido como Glicerão. Foi inaugurado em 1950 e ele foi um dos estádios mais antigos do Brasil, superando até o estádio do Maracanã. Esse estádio é notável por ter começado sua história com o amistoso das seleções do Amapá e do Pará, sendo desde então palco de importantes competições como o Campeonato Estadual e até a Copa do Brasil.
é só um campo não, o Glicério também tem várias escolinhas. Esse que estamos aqui é de futebol em campo, dá pra perceber que é um treino bem interessante. E não é só isso não, tem muitos outros, tem de quadra, tem de judô, tem de piscina. É isso aí, o Glicério não é só um campo não, é tudo isso e muito mais. Onde eu estou agora é um dos estádios. Esse aqui é o estádio de basquete, que também é um bem gigante, dá pra brincar bastante. E aqui o estádio de areia, que é mais pra brincar com seus amigos, aproveitar essa areia, principalmente nesse verão, né? Exatamente. E você vai conferir agora algumas entrevistas que foram feitas no aniversário de ontem do estádio municipal, durante os jogos das festas comemorativas. Sempre sou apaixonado pelo esporte, então hoje nós estamos agregando essa linda festa, trazendo os grandes jogadores do passado aqui. Uma festa, é um prazer estar revendo os amigos, muitos amigos aqui que fizeram uma história dentro do Glicério, né? Então a gente como acompanhou, né? E a gente fica muito feliz de ver essa congregação de grandes atletas do passado aqui, porque como você pode observar, aqui está a pessoa mais de 50 anos, né? E eu tenho fazendo 57 agora, nada melhor do que estar nesse futebol agregando, trazendo essa alegria que futebol é isso, é alegria, paixão, e eu sou apaixonado pelo meu Ipiranga. Começa a contar assim da questão da transformação, né? Que é o Glicério Marques. Então isso aqui é um lugar transformador. Ele é meio mágico. Eu me lembro que aqui na seleção brasileira esteve jogando aqui contra a seleção mapaense. E a gente fez parte da seleção mapaense, né? Num jogo aqui memorável, foi 1-1. Né, quando terminou, que nós passamos naquele portão ali, que eu entrei, algumas vezes saí por ele, né, que estava todo mundo aplaudindo o feito nosso, né, que eu olho assim no meio da torcida, eu sempre conto isso, eu vejo meu pai batendo palma assim e sacudindo com a cabeça. Não me disse nada, mas eu fui entender que ali o esporte tinha me transformado, né? Eu tinha deixado de ser filho do meu pai para me tornar um ídolo dele e da própria Esporte Amapaense. Então isso aí é muito grato sempre. E esse é o nosso estádio, essa aqui é a arquibancada. E hoje vocês puderam conhecer um pouquinho. Muito obrigado. Esse que é o gigante da favela, como chamam. Essas foram as informações. Volta agora para o estúdio do Jornal Mundial. Muito obrigado. Obrigada, João, pelas suas informações. Até amanhã. Para rever nossas reportagens, volte vídeo aqui no YouTube. E não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. A edição de hoje fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.